Olá, estamos aqui no nosso primeiro podcast Nexo Talks, que é o podcast da Nexo Amazônia. Sou Bárbara Bahia, gerente da Nexo, e estou aqui com o nosso diretor, Dr. Daniel Fonseca, o nosso coordenador de pós-graduação em ultrassonografia, o Dr. George Badi, com temas relevantes à saúde, ciência, ensino, pesquisa, e eu convido você para estar aqui conosco. Vamos começar com as nossas perguntas. Doutor Daniel, a medicina mudou mais nos últimos 10 anos do que nas décadas anteriores? Sem dúvida nenhuma, né? Eu já estou formado há 15 anos e eu vejo a grande diferença que nós temos hoje na formação médica e na capacidade que o médico hoje tem para adquirir conhecimento, né? A inteligência artificial, principalmente nos últimos 3 anos, mudou completamente a medicina e eu acredito que nos próximos 3 ou 4 anos isso vai ser algo extremamente disruptivo, como a gente tem visto já ocorrendo aqui, por exemplo, dentro do Hospital Samel, né? A medicina hoje, a capacidade que o médico tem de adquirir o conhecimento, a capacidade que o médico tem de absorver o conhecimento é muito diferente hoje. Antigamente, para você poder revisar um caso clínico de um paciente, você tinha que buscar vários livros, né? Fazer uma série de pesquisas para poder tentar chegar a um consenso. Hoje, com o uso da inteligência artificial, com programas de apoio à decisão clínica, como UpToDate, PubMed, esse conhecimento hoje ele está muito mais simples, ele está muito mais próximo. Antigamente, para o médico poder olhar artigos científicos, ele tinha que fazer inscrições, tudo isso. Isso hoje acabou, isso tudo hoje está muito mais próximo ao médico. Então o conhecimento hoje está muito mais difundido, isso é fantástico. Perfeito. E puxando essa mesma linha de raciocínio, o que impulsionou, na sua percepção, toda essa transformação? Eu acho que a internet, em suma, né, a gente sabe que o advento da internet nos últimos 20 anos, ela tem mudado completamente a forma até como a gente se comporta. E posteriormente agora com essa nova barreira que foi a inteligência artificial, eu acredito que isso que conseguiu mudar essa forma de adquirir conhecimento. Perfeito, doutor Daniel. E, na sua percepção, o médico, ele consegue sair da graduação preparado para acompanhar toda essa velocidade? Eu acho que hoje a grande questão maior, o médico ele tem uma preparação importante, são 6 anos, né, que o médico passa dentro da faculdade e hoje, né, o internato, que é aquele momento em que o médico fica mais tempo na prática, ele também é um período até maior do que tinha anteriormente, ele foi de 1 ano, depois passou para 1 ano e meio e hoje as faculdades fazem de 2 anos, né, então isso daí é algo que mudou muito porque hoje se vê que a necessidade da prática ela precede muito a qualidade da educação médica. Só que com o advento do aumento do número de faculdades de medicina, hoje o médico precisa se diferenciar dentro do mercado. Não somente fazer a residência médica, porque aumentou-se muito o número de faculdades e as residências médicas não acompanharam esse aumento. Então hoje o médico, depois que ele sai da sua graduação, ele precisa buscar algo para se diferenciar, seja ele fazendo uma pós-graduação em ultrassonografia, seja ele fazendo uma pós-graduação em urgência e emergência ou outras áreas, de forma que ele consiga ter um diferencial no seu currículo para que ele possa conseguir ser empregado hoje, que é uma dificuldade para muitos profissionais. Perfeito, doutor Daniel. E agora com o doutor George. Doutor George, o conhecimento médico, ele tem prazo de validade? Eu acredito que o conhecimento ele não tem prazo de validade, porém, com as novas atualizações, com as novas tecnologias, hoje você tem que se tornar cada vez mais atualizado. Então, o prazo de validade ele acaba se estendendo como na área médica toda, o que a gente está aprendendo todo dia, nós estamos em aprendizado. Então, não acredito em prazo de validade, sim na manutenção da educação continuada. Perfeito, doutor. E com essas mudanças, né, impactam quem está na assistência diariamente? Sim, porque nós vemos que um profissional capacitado, ele é capaz de fazer um diagnóstico mais preciso e assim ajudar diretamente o médico assistente. Um diagnóstico preciso ajuda o médico assistente a conduzir melhor aquele paciente. Doutor Daniel, em que momento vocês perceberam que havia uma lacuna nesse processo de formação continuada? Nós percebemos, né, dentro da Samel, que nós estávamos absorvendo vários profissionais, né, formados por outros institutos, mas sem aquela cara, com o nosso jeito de atender, né? Esse processo de educação na Samel, ele começou lá atrás, quando a gente começou as primeiras residências médicas, né? Começamos a residência médica de clínica médica, de cirurgia geral, ginecologia e pediatria, e a gente começou a perceber que a gente tinha um grande diferencial naquele profissional
que nós formávamos. Eram profissionais que se adaptavam muito melhor à forma como a gente atendia, o nosso jeito de atender, por isso veio a ideia da criação no Instituto Nexo. Foi exatamente para a gente poder moldar esses profissionais da área de saúde dentro de casa. E como nasceu essa ideia da Nexo? Exatamente, a ideia veio exatamente de absorver e criar profissionais das mais diversas áreas com o jeito de atender que nós temos. E para complementar essa sua resposta, qual problemática a instituição surgiu para desenvolver? Eu acho que a grande problemática é a forma como esse profissional atua, o jeito de atender, a forma prática. A gente via sempre muitos profissionais vindo com uma grande, capacidade teórica, mas pouca atividade prática. Então eu acredito muito que as áreas de saúde você precisa se diferenciar principalmente na área prática. Então, como a gente tem um campo muito extenso, com profissionais de extrema qualidade que trabalham conosco, a gente conseguiu associar isso da melhor forma. E qual é a missão da Nexo dentro da educação em saúde? A grande missão da Nexo é levar a educação para toda a Amazônia. Isso é algo extremamente diferenciado para a gente poder formar profissionais com o nosso jeito de atender, com um jeito humanizado, com uma forma prática, com atenção que é extremamente imprescindível para a área da saúde. Pergunta para o Dr. George. Doutor, essa necessidade de atualização também é percebida dentro dos hospitais? Com certeza, você logo nota quando um profissional ele é atualizado, ele tem uma capacitação melhor, ele consegue se apresentar melhor um quadro e conduzir um paciente. Então, seja na clínica, seja onde ele estiver atuando, e se é um profissional que está atualizado, é um profissional que vai trazer melhor condutas para o paciente. E o perfil dos médicos, na sua percepção, ele mudou durante os últimos anos? O perfil ele é interessante porque nós temos diversos perfis, né, na nossa área médica, né, mas o que nós podemos dizer é que nós temos muitos jovens agora dispostos a trabalhar, com certeza, e que nós esperamos que esses novos jovens, esses novos médicos, eles tragam mais determinação e se estudem mais, se atualizem mais para trazer o melhor benefício ao paciente. E qual é a diferença entre o profissional que investe de forma contínua no conhecimento e aquele que permanece estagnado? Impacta diretamente no diagnóstico do paciente, por exemplo, na ultrassonografia. Então, na ultrassonografia, um profissional especializado, um profissional atualizado, ele vai ser mais assertivo e isso vai fazer muito melhor no atendimento daquele paciente, que é o objetivo maior. E principalmente, né, Badi, porque a pessoa que ela não se recicla, ela acaba às vezes deixando passar por problemas diferentes. Então, às vezes a gente vê patologias que a gente vê todos os dias, Sim. mas às vezes patologias um pouco mais raras, por não ter aquela visão todos os dias e você não estar se atualizando, pode acabar passando batido, né? E até quando é um profissional não capacitado, não atualizado, quando ele começa a não entender o que está acontecendo, ele mesmo vai se cobrar, ele vai falar assim, olha, está na hora de eu me atualizar. Então, e tanto que faz parte do nosso código de ética a educação continuada. Com certeza, é um grande diferencial da medicina. O profissional que não quer estar se atualizando, ele, né, vai ficar para trás, né? Isso aí é algo sério, algo que a gente percebe hoje. A demanda dos pacientes, ela é muito diferente. Hoje o conhecimento que o paciente tem na palma da mão, o paciente já entra com você com todo o diagnóstico, porque ele já fez uma pesquisa em cima dos exames dele, o ChatGPT, a inteligência artificial, já revisou tudo para ele e ele questiona mais. E hoje, para o médico poder conseguir se impor e mostrar que ele tem propriedade sobre aquilo, se ele não estiver atualizado, se ele não estiver estudando constantemente, Sim. ele vai ficar para trás, porque o paciente hoje, o senso crítico dele é completamente diferente. Dr. George, quanto tempo a graduação ela dedica de fato ao ensino da ultrassonografia? Na verdade, a ultrassonografia ela é uma área de atuação mais nova e bem mais utilizada recentemente. Então, realmente, até a própria graduação, historicamente, ela abordou pouco a ultrassonografia. Muito pouco, né? Então, muito pouco. Então, na minha formação, há 10 anos atrás, uns 12 anos atrás,
Então já era, nós só falávamos pouco na ultrassonografia, e nós vemos que com a alta demanda, a ultrassom é importante não só você ser médico ultrassonografista, mas você saber solicitar o exame, você saber analisar o resultado do exame. Então isso nós sentimos falta hoje sim na graduação. E você ter a prática em si, né, Badi? Porque hoje, né, a minha primeira residência é clínica médica, como você lembra bem, que sim, rodamos juntos, né? Você não foi meu interno ainda, né, Badi? Exatamente, foi ótimo. E a gente sabe ali que na beira-leito ali, muitas vezes você não tem o tempo para poder chamar um ultrassonografista para poder fazer um diagnóstico de um abdômen agudo, né? Então, o auxílio hoje da ultrassom, ele é extremamente complementar à formação médica. O médico, ele não precisa ser um ultrassonografista, como você me falou, mas ele ter ali a aptidão para poder fazer um diagnóstico mais rápido, isso dá um diferencial extremamente importante para o médico. É porque a ultrassonografia, como o doutor Daniel falou, a ultrassonografia principalmente beira-leito, mas o que nós queremos dizer, o tempo-resposta da ultrassonografia é muito rápido. Então a ultrassonografia ela se tornou tão grande que ela já não é mais só do radiologista, ela não é mais só do ultrassonografista, mas nós já temos o obstetra que domina a ultrassonografia, nós temos o intensivista que domina o POCUS para fazer um acesso central. Então a ultrassonografia nós não podemos entendê-la como uma área específica, não, ela está dentro de todas as especialidades, e é isso que torna ela mais fantástica. E a gente tem visto vários profissionais que estão fazendo o curso de pós-graduação de ultrassom na Nexo, que não querem ser ultrassonografistas, mas querem se apoiar, né? A gente vê reumatologistas, né? A gente vê ortopedistas que querem fazer o curso, né? Modulares em alguns casos, né? Para as suas áreas específicas, mas para poder atuar, né, de forma mais assertiva junto aos seus pacientes, né? Então isso tem sido fantástico para a ultrassonografia. E nessa percepção, o médico, ele sai preparado para utilizar essa ferramenta? A Nexo Amazônia, ela fez uma estrutura de pós-graduação capaz de endossar, capaz de capacitar aquele médico a estar preparado à frente a todas as adversidades, né, da ultrassonografia geral. Então nós estamos prontos justamente a embasar esse aluno a que ele possa desempenhar o papel e se tornar mais seguro e ter mais autonomia no seu diagnóstico. Okay. Quais são as maiores dificuldades dos profissionais recém-formados? Então, o que nós vemos hoje é realmente uma maior demanda de médicos e uma redução de campos de trabalho para os recém-formados. E aí, realmente, muitos não passam na residência médica, então acabam ficando à mercê do mercado. E aí, realmente, a ultrassonografia, onde é que ela entra? A ultrassonografia, hoje, nós temos uma alta demanda de serviço. Então, hoje, todo dia, o telefone toca perguntando: você conhece algum médico que faz ultrassom? Algum médico que já trabalha na ultrassonografia para poder nos ajudar aqui? Agora, é lógico, você tem que ter um médico capacitado, um médico que saiba fornecer um diagnóstico preciso. Então, a Nexo Amazônia, né, o Instituto Nexo Amazônia, justamente ele nasceu com um dos objetivos, que a ultrassonografia fez parte desse nascimento, né? Então, é realmente da gente poder capacitar melhor esse profissional para diagnósticos mais precisos. Doutor Daniel, essa realidade, ela é exclusiva da ultrassonografia ou ela acontece também em outras especialidades? Não, em todas as especialidades a gente consegue observar, tanto que a gente começou a ofertar outros cursos também dentro da Nexo, como cuidados paliativos, em outras áreas, não somente em áreas médicas, como o curso de gaiola, né, o curso de fisioterapia pélvica. Então a gente percebe essa necessidade para poder se reciclar esses profissionais e de forma que a gente consiga ter mais profissionais podendo atuar de forma mais assertiva. E nessa percepção, a residência médica, ela consegue suprir completamente a necessidade desse médico? A própria residência médica, eu digo hoje, ela é a primeira formação que o médico precisa ter para se tornar um especialista, mas os cursos de pós-graduações, eles vêm junto para poder complementar até algumas lacunas que a própria residência médica deixa, né? Eu tenho a minha primeira residência, que é clínica médica. O curso de ultrassonografia, ele também poderia aderir muito bem à residência de clínica médica, que torna um clínico muito melhor, com habilidade, por exemplo, para poder fazer ultrassom. Como o Badi bem falou, por exemplo, o ginecologista obstetra, muitos procuram também fazer a ultrassonografia, por exemplo, para poder também complementar a sua formação dentro da residência médica. Então, tudo isso a gente consegue observar que várias especialidades, como eu bem disse, a reumatologia, a ortopedia, várias áreas de atuação
que mudam, e o Badi pode dizer melhor, né? Até o Conselho Federal de Medicina mudou até a forma de entendimento da ultrassonografia, que eu acho que vale a pena até você ressaltar, né, Badi? O que aconteceu, assim, a gente até fala assim, não é que ele desmembrou da radiologia e diagnóstico por imagem, mas realmente, hoje a ultrassonografia, ela está se desmembrando, hoje ela é uma área de atuação, né, onde você tem alguns pré-requisitos para trabalhar a parte de título de especialização, mas ela realmente ganhou um caminho, uma parte. Ela tem um papel, ela tem um protagonismo na ultrassonografia, na medicina, né? Mas realmente o mercado, ele cada vez mais precisa de profissionais com essa capacitação. Ok, doutor. Só para a gente fazer um fechamento. Qual é o papel principal que o senhor percebe que a pós-graduação ela vai poder agregar nessa formação médica? Com certeza, tornar esse profissional capacitado, seguro e com autonomia para desempenhar a sua atividade. Esse é o nosso maior objetivo. Como a gente brinca, né, Badi? Quando fica só você sozinho, seu paciente e seu carimbo, acho que as coisas mudam, né? Com certeza, tudo então muda. Você está com uma bagagem, você está melhor preparado, isso muda completamente. Até a hora que o médico trocar pela primeira vez a sua tinta do carimbo, que é uma expressão que a gente usa, né? Ou seja, ele adquirir mais experiência. E a nossa, como é que eu posso dizer? A nossa metodologia, justamente, é uma metodologia que vem trabalhando não só a parte teórica, mas que a gente quer realmente trabalhar a parte prática, realmente que esse profissional ele esteja capacitado para executar o exame. Então, o diferencial é a nossa metodologia de ensino, que é justamente voltada para a parte do desenvolvimento de competências e habilidades, né? Então, precisamos aí estruturar esses médicos, essa carreira médica, com competências e habilidades a serem desenvolvidas em prol da excelência, que é característica da Nexo. Exato. Doutor George, a ultrassonografia, ela passou a ser um dos exames mais requisitados? Exatamente. O que aconteceu foi que cada vez viu-se que a ultrassonografia conseguia colaborar mais com os diagnósticos, com uma redução de tempo-resposta, uma redução de custo e, principalmente, ajudar no diagnóstico naquele momento. Então, hoje, a maioria dos hospitais que trabalham com pronto atendimento, eles têm uma ultrassom, um plantonista de ultrassom, justamente para que você possa ser mais assertivo e mais rápido no diagnóstico. Antigamente a gente via o ultrassonografista, ele ficava de sobreaviso, né, Badi? Hoje a gente vê que todos os grandes hospitais têm sua equipe de ultrassonografia trabalhando 24 horas, né? Então, isso demonstra como o grau de importância que a ultrassonografia passou a ter dentro do diagnóstico médico, né? Agora, ao mesmo tempo que é importante a segurança e a autonomia desse colega médico para poder tocar um serviço. Então, se ele não está bem preparado, ele não consegue trabalhar no hospital. Então, nós precisamos que esse colega que decida, por exemplo, pela pós-graduação em ultrassom, ele saber que ele vai ser treinado, que ele vai ser capacitado, que ele vai ter autonomia e segurança para assumir um trabalho. E dentro das especialidades médicas, quais delas que mais utiliza a ultrassonografia? É aí que a ultrassonografia fica mais fantástica, porque praticamente dizer todas as especialidades usam a ultrassom, eu posso até me arriscar a dizer que todas as especialidades solicitam ultrassom. E isso torna mais fantástico porque você acaba conhecendo um pouco mais de cada especialidade. E quando você vai se subespecializando dentro da ultrassom, você também vai tendo mais conhecimento. Mas o que eu considero mais fantástico dentro da ultrassom é exatamente essa pluralidade, né, de você isso é fato, né? Isso é independente da área em si, a gente vê a necessidade desde o dermatologista, né, fazer ali o uso da ultrassonografia, né, o gastroenterologista. Então, assim, diversas áreas, né, eu vejo, por exemplo, eu sou gastroenterologista, né, por exemplo, o médico gastroenterologista tem capacidade, por exemplo, de fazer a elastografia hepática, que também é um exame ultrassonográfico também. Então, assim, entre diversos outros, então, é realmente hoje um grande diferencial extremamente necessário para as áreas de atuação médica, né? E como que a tecnologia ela acabou transformando essa área?
O ultrassom, ele é totalmente dependente de tecnologia. Quando você trabalha e você vê a evolução dos aparelhos de ultrassom, isso com certeza reflete no melhor diagnóstico. Aparelhos mais antigos, assim como uma televisão, a imagem era bem diferente. Hoje nós temos aparelhos mais modernos que realmente facilitam mais o nosso diagnóstico, nos ajudam na conduta. Então, a ultrassonografia, ela anda lado a lado com o avanço da tecnologia. Com certeza. Vários aparelhos hoje já vêm com inteligência artificial acoplada, né, ajudando o médico na detecção. Ela consegue, né, após o médico passar ali a sonda, a inteligência artificial consegue demonstrar aonde está a lesão. Tem programas que vêm hoje acoplados ao ultrassom que auxiliam muito o médico no diagnóstico mais assertivo, porque o ultrassom, né, é uma área, como a gente diz, extremamente operador dependente, né, a capacidade do médico conseguir olhar ali aquela imagem e conseguir ser mais assertivo dentro daquele diagnóstico. Mas hoje, com a inteligência artificial, a gente consegue ver que ela veio para poder auxiliar muitos casos, às vezes, que a gente não consegue, né, Badi? Ver ali, vamos dizer, o olho nu, mais simples e tudo. Então, a inteligência artificial, que está sendo acoplada nos aparelhos de ultrassom mais modernos, né, tem sido algo também que tem auxiliado muito ao médico dentro da sua atuação, né? Que é o que corrobora com o que a gente está falando. Tudo isso tem ajudado, não só na questão dos laudos também. Então, ajuda no diagnóstico, ajuda na confecção do laudo. Então, realmente, a inteligência artificial sendo bem utilizada, ela vai realmente agregar muito ao nosso serviço de ultrassonografia. E quais são os erros mais frequentes entre os profissionais com essa formação específica? Na verdade, quando nós falamos assim, os erros mais comuns e relacionar isso à ultrassonografia, na verdade a gente volta ao que nós falamos. A falta de formação ainda, uma formação insuficiente dentro da ultrassonografia dentro da graduação, hoje reflete o nosso maior problema, que é a solicitação equivocada de exames. Então, o médico conhecer a ultrassom não para ser ultrassonografista, mas saber que exames pedir e saber o que ele pode alcançar de diagnóstico dentro da ultrassom. Então, o que nós precisamos hoje mais é difundir que a ultrassom é um método de complementar, né? É um exame complementar, porém de extrema importância na prática clínica. Então é importante que o médico assistente, ele saiba examinar o paciente, saiba solicitar o exame correto para que nós possamos toda vez fazer. Que o médico solicita um exame, né, que é uma grande diferencial que entra numa discussão muito ampla em relação à formação médica hoje, né, muitas vezes o médico solicita diversos exames, mas sem saber o que ele está querendo procurar. Né? Então, e também, principalmente, para poder auxiliar ao médico ultrassonografista, ele tem que já tentar ter feito um bom exame físico, ter solicitado talvez algum exame laboratorial e indicar ao ultrassonografista qual é a possibilidade diagnóstica que ele está na dúvida. Então, por exemplo, ele vai querer saber se o paciente tem uma apendicite. Ele não vai pedir uma ultrassom de abdômen total sem ter falado para o ultrassonografista que, olha, esse é um paciente que começou com uma dor insidiosa, assim, assado. Que... Se ele não souber, ele não falar, fica um exame à escura. Então, cabe depois ao próprio ultrassonografista voltar, recoletar toda essa história, fazer todo o exame físico para, posteriormente, solicitar o exame. Então, assim, é importante o médico saber o que solicitar e o porquê ele está solicitando aquilo, porque senão fica em vão e não ajuda também o profissional que está ali fazendo o exame. Então, o que é importante só para nós complementarmos é que a ultrassonografia é um exame complementar. Ele não substitui uma boa anamnese, um bom exame físico para levantar uma indicação e aí sim solicitar o exame, para que não ocorram solicitações equivocadas que geram problemas maiores. Você solicitar um exame errado, então você solicitar um exame arterial, mas você quer ver uma trombose. Então, você saber diferenciar isso vai diminuir o tempo diagnóstico, diminui o custo. Então, a ultrassonografia ela tem que ser conhecida por todo médico. E ver se realmente tem a necessidade, a indicação daquele exame, porque a gente sabe muitas vezes que o tempo, às vezes, que você perde, o paciente saindo de um local, indo para outro, fazer um exame, você está perdendo, às vezes, um tempo para ser mais assertivo e entrar já com uma terapia necessária para aquele paciente, porque o médico pediu uma ultrassonografia que ele já sabia muitas vezes qual era o resultado, né, Badinho? Então, por isso que vale a pena lembrar, é um exame complementar. E uma pergunta, como está o mercado de trabalho? Hoje o mercado de ultrassonografia está totalmente aberto. Hoje,
como eu falo, nós temos, todo dia alguém manda uma mensagem, conhece alguém que trabalha com ultrassom? Conhece alguém que já está fazendo ultrassom? Está extremamente aquecido. Que eu estou com precisando, certeza. realmente existem diversas áreas para trabalhar hoje, dando plantão, agendas clínicas ambulatoriais, é um mercado em ampla expansão. Diferente do generalista, né? O médico que acabou de se formar hoje, ele tem dificuldade em se empregar. Né? O médico hoje que não tem algum tipo de especialidade, não fez uma pós-graduação em ultrassom, não tem alguma outra formação, não tem uma residência médica, esse profissional hoje ele tem tido dificuldade a arranjar. Quando me formei, lá atrás eu escolhi em quais hospitais eu queria trabalhar e quantos plantões eu queria fazer, eu bati da mesma forma. Hoje a gente não vê mais isso. Hoje os médicos têm tido mais dificuldade ainda para poder conseguir se formar. E a gente, como diretor de hospital, quando você recebe um currículo e vê que ele já tem várias formações complementares, isso já diferencia esse currículo, né? Algo que a gente viu muito dentro da enfermagem, da fisioterapia, né, Bárbara? O fisioterapeuta que saía, por exemplo, da faculdade não tinha uma pós-graduação, ele já era um fisioterapeuta que tinha uma dificuldade maior, né, em ser empregado, enfermeiro, né? Então você vê muitos profissionais de fisioterapia, de enfermagem, que tem 2, 3 pós-graduações, né? E ainda assim, em alguns casos, ainda tem dificuldade em se empregar. Então, é um diferencial importante, né? E nessa perspectiva, você enxerga a evolução da tecnologia aplicada aos diagnósticos por imagem? Então, como o Dr. Daniel falou anteriormente, a questão da inteligência artificial que confirma muitos diagnósticos, mas com certeza o que nós temos é a melhoria das imagens, né? Nós trabalhamos com imagens. Então, assim, a melhoria na qualidade da imagem, isso traz um diagnóstico mais assertivo, que é o que nós queremos. Então, com certeza, só vem a agregar. Aquelas reconstruções todas que a ultrassonografia hoje faz, né, Badi? Tudo isso são coisas que a tecnologia veio a agregar e muito, né? Hoje, uma ultrassonografia obstétrica, né, Badi, de bebês, você consegue ver praticamente como é o bebê, né? Ele fica numa perfeição, você já sabe ali sabendo se é a cara do pai, se é a cara da mãe, né? Então isso daí é algo que hoje a tecnologia veio para poder ajudar e muito, né? Os aparelhos mais modernos, né? Eles têm essa capacidade, assim, né? Historicamente, a ultrassom ela meio que vem da obstetrícia. Os primeiros, né, as primeiras especialidades a utilizar a ultrassonografia foram os obstetras para ver os bebês, né? Então realmente isso aí só veio agregar. Doutor Daniel, qual é o impacto dessa evolução para os hospitais e os pacientes? Então a gente percebe muito, nós percebemos muito que a questão da tecnologia avançou muito, e aí eu gostaria que o senhor abordasse um pouquinho qual é o impacto para o hospital? O que teve de acréscimo positivo, toda essa tecnologia para o ramo hospitalar? Eu acho que o que a gente pode dizer com mais categoria, eu acho que hoje nós temos uma capacidade de fazer diagnósticos muito mais assertivos. Eu acho que esse é o grande diferencial que a gente vê hoje com o uso da inteligência artificial, né? Melhora muito a agilidade, melhora muito a assertividade. Então, qualquer pessoa que vai em busca, né, de um tratamento, né, está com algum tipo de problema, quando ele vai em busca de um atendimento médico, né, um atendimento na área de saúde, ele busca assertividade. Ele não quer sair dali e não saber, né, qual é o seu diagnóstico, ficar ali rodando em várias especialidades. Com o uso da inteligência artificial, né, os médicos conseguem fazer consultas muito mais rápidas, né, com apoio à decisão clínica. Então, hoje, a quantidade de ferramentas ao apoio à decisão clínica tem crescido exponencialmente. E o médico que ele não se adaptar e se alinhar a isso, esse médico fatalmente vai ficar para trás, né? Eu não acredito que o médico vai deixar de existir com a inteligência artificial, que isso é uma outra discussão que a gente pode ter para um outro momento. Mas eu digo muito é que o profissional médico em que não tiver a tecnologia, a inteligência artificial ao seu lado, esse médico vai deixar de existir. A gente vai diferenciar os médicos que aderiram à inteligência artificial, que usam dela hoje para melhorar a sua assertividade clínica, em relação aos médicos que acharem que aquilo ali não é algo que deva ser feito. Então, esses médicos vão se diferenciar. E eu vejo que cada vez mais os pacientes vão procurar mais aqueles médicos que, com sua taxa de assertividade, tiveram resultados melhores. Agora, interessante acrescentar que a inteligência artificial ela ajuda,
ao médico que fez o diagnóstico. Então, assim, eu preciso de um médico ultrassonografista que saiba fazer a imagem, que saiba fazer uma análise e que tenha inteligência artificial para lhe ajudar a complementar aquilo que ele está vendo. Então, eu tenho que ter um profissional capacitado para que saiba utilizar o que ele tem de apoio. Então, não é só... eu vou usar a inteligência artificial no caso da ultrassonografia, né? Então, realmente, ainda é preciso que ele saiba fazer a imagem, que ele esteja bem informado para que ele possa utilizar esse artifício. A junção perfeita. Os melhores equipamentos com a melhor habilidade prática, clínica, vamos adquirir aí a excelência. Exatamente. Dr. George, o que não pode faltar em uma boa pós-graduação em ultrassonografia? Prática. Então, a ultrassonografia, apesar de você precisar de um bom embasamento teórico, a prática da ultrassonografia é o que leva realmente à excelência. Então, o máximo que essa pessoa, esse colega médico, o máximo que ele puder estudar, o máximo que ele puder acompanhar atendimento, o máximo que ele possa executar procedimentos, é o que vai levá-lo à excelência. Mas por que essa prática ela é tão importante? Porque justamente como se fala que a ultrassom ela é médico dependente. Então a ultrassom depende que o médico esteja capacitado a saber fazer a análise adequada daquele órgão e emitir um laudo, emitir um diagnóstico preciso para poder ajudar o médico assistente. Nesse contexto, a discussão de casos reais durante a formação, ela é relevante? Sim, por exemplo, na nossa pós-graduação, nós temos pacientes reais, nós temos aulas teóricas, mas nós temos aulas com pacientes reais, supervisionadas por médicos experientes, mas onde nós vemos a vida real. Então, os nossos pacientes que vêm ser atendidos, eles são pacientes que chegam e nós vamos encontrar as alterações como nós encontramos na vida real. Então, nós trazemos já o aluno para a vida real, ele vai encontrar o paciente, encontrar patologias, como hoje nós tivemos aula e durante a aula já encontramos uma alteração. Nós tínhamos 2 pacientes, foi muito interessante, porque um paciente era normal e o outro paciente tinha uma alteração nesse mesmo órgão. Então foi muito interessante para que nós pudéssemos ver as diferenças. Então a prática é fundamental. Então, o aluno, ele aprende além da técnica, ele também desenvolve esse raciocínio clínico? Esse é o nosso maior objetivo, é que esse colega, ele tenha um raciocínio clínico, porque nós somos um exame complementar. Então, quando eu vou examinar, fazer o exame de ultrassom desse paciente, ele já vem com uma indicação, isso vai me guiar, mas com certeza todo esse contexto junto é que vai gerar um diagnóstico correto. Dr. Daniel, como a Nexo ela desenvolve os seus cursos? Isso é bem interessante, né? A gente, depois que a gente iniciou o Instituto, a gente começou a observar os nossos profissionais que vinham com anseio de falar, gente, eu estou precisando de um colega melhor formado aqui. Então, profissionais que já estão conosco há muitos anos começaram a trazer as ideias dos cursos de acordo com aquela necessidade que nós tínhamos de angariar esses profissionais. Foi assim que a gente fez com a ultrassonografia, foi assim que a gente fez com a fisioterapia pélvica, enfim, com os mais diversos cursos, foram demandas crescentes do nosso próprio corpo clínico. E nesse contexto, como é feita a seleção do corpo docente? Isso eu digo que é a fase mais simples, né? Quase que a sua totalidade desses profissionais que trabalham hoje dentro da Nexo são profissionais que trabalham durante muitos anos dentro da Samel. Então, são profissionais que a gente já passou por muitas provas de qualidade técnica, diagnóstica, que eram, né, profissionais que várias outras instituições de educação procuravam para poder trazer para dar aula dentro dessas instituições, e esses profissionais todos trabalhando junto conosco ali dentro. Então, isso a gente acabou selecionando baseado na nossa própria experiência clínica, trazendo esses profissionais para lá. E quais são os diferenciais na perspectiva da metodologia da instituição? Eu acho que eu vou repetir exatamente a frase que o Badi falou bem da ultrassonografia, prática, porque a gente entende, né, que a área de saúde ela é essencialmente prática. Isso é extremamente diferenciado. A gente via bem dentro da faculdade, o Badi, sem dúvida nenhuma, alunos de medicina à época, por exemplo, extremamente estudiosos, que sabiam o livro de trás para frente, mas na hora da prática eles tinham um problema, né? Eles tinham dificuldade com a relação com o paciente, eles tinham dificuldade de correlacionar todos aqueles sintomas, apesar de ser os alunos às vezes que tiravam as melhores notas, mas na prática é diferente. Então eu digo que quando você vai para o jogo real, né, que é a prática, quando está você, o paciente, o seu carimbo, como eu brinco, isso
muda o jogo. Então, você ter uma instituição, né, seja ela da formação médica, seja ela da formação de enfermagem, fisioterapia, e um instituto de pós-graduação que te oferece campos de prática e te oferece a capacidade para você poder ser bem supervisionado e desenvolver as suas habilidades, isso sem dúvida nenhuma diferencia e muito o profissional. Adorei. Gente, estamos chegando aqui na reta final e vamos fazer mais algumas perguntinhas para os nossos convidados, numa perspectiva aí do conhecimento sobre a estrutura da Nexo. Dr. Daniel, como que o senhor imagina a medicina daqui a 10 anos? Completamente diferente. Eu vejo que a medicina ela vai passar por algo muito grande agora, com esse advento da inteligência artificial, como a gente bem debateu aqui, vai mudar completamente a formação médica e vai mudar muito o perfil dos pacientes. Eu acho que essa capacidade de adaptação que o médico vai ter que ter para poder atuar, né, junto a esses novos pacientes, esses pacientes mais dotados de conhecimento, isso vai mudar a medicina completamente, né? As cirurgias estão se mudando completamente, cirurgia robótica, a gente tem visto muito, né? Eu acabei de estar num congresso agora lá em São Paulo, que mostrou os novos robôs que estão saindo, que ele já vem com todo o diferencial, mostrando até para o médico, na hora que ele vai fazer a ressecção, aonde está o nervo, por exemplo, passando, qual é a parte do intestino, por exemplo, que tem um fluxo sanguíneo maior para poder auxiliar o cirurgião, por exemplo, na hora da decisão clínica. Então, assim, a medicina, ela é extremamente mutável, né? E tem o Peter Diamandis que fala muito sobre a era da abundância. Eu acredito num futuro muito melhor, né? Então, a saúde ela vai ser cada vez mais difundida, né? E os pacientes vão conseguir ter recuperação mais rápida, né, mais assertiva. Então eu vejo um futuro brilhante para a medicina no futuro, mas ela vai mudar, e muito. E quais competências que serão indispensáveis para esses futuros médicos? Eu acho que a principal competência que o médico precisa é a capacidade de se adaptar, a capacidade de buscar conhecimento. Esse médico que ficar para trás nisso, ele vai ser extinto. Dr. George, como será a ultrassonografia do futuro, na sua perspectiva? Eu acredito que ela permanecerá, né, no futuro, mesmo com o avanço da inteligência artificial. Eu acredito ainda que a ultrassonografia ela tem muito a acrescentar no diagnóstico. Então, daqui a 10 anos eu me vejo fazendo ultrassom com certeza. Eu me vejo fazendo ultrassom em aparelhos cada vez mais modernos, que me tragam informações mais precisas, mais nítidas, mas a essência da execução do exame, ela pode mudar, lógico, assim como toda a área da medicina. Mas se você tem a essência da ultrassom, se você tem a essência da medicina, você será médico com ou sem inteligência artificial, mas se tem ajuda, tudo bem. A ultrassom da mesma forma. Se você tem uma inteligência artificial para ajudar, ótimo, mas você tem que ter a essência da ultrassom, e é isso que nós queremos passar na Nexo Amazônia. Nós queremos preparar a sua raiz para que você esteja preparado para receber toda essa tecnologia que vem à frente. Então, gente, estamos aqui ao final do nosso primeiro episódio e eu gostaria de convidar você a participar da nossa página no YouTube, no Instagram, acompanhar as novidades, as inovações, os informativos que vamos estar publicando, tudo sobre atualizações em saúde, em medicina e em saúde. Doutor Daniel, o senhor gostaria de deixar uma palavra final? Eu acho que a grande palavra final é deixar que as pessoas saibam que vão vir muitos novos cursos, né? A gente tá muito empenhado nisso, em trazer novos cursos, e aguardem muitas novidades aí da Nexo Amazônia. Excelente. Doutor George. Então, para mim, agradecer por poder fazer parte dessa família Nexo Amazônia, que eu me sinto muito em casa, fico muito feliz e motivado de trabalhar. E assim, o que eu gostaria de passar de mensagem para quem está nos vendo é que o Instituto Nexo Amazônia está pronto para lhe capacitar a aprender a ultrassonografia, a executar esse método cada vez mais solicitado e com uma ampla demanda de mercado. Então, até a próxima. Como gerente da Nexo, gostaria de convidá-los a estar conhecendo as nossas oportunidades de cursos de aperfeiçoamento, pós-graduação. Se você busca excelência e qualidade, por favor, estamos aqui na Nexo à sua disposição. Obrigada.